Olá, está no ar mais um Linkados na Área em Casa. Esse é um programa feito por alunos de jornalismo da ESPM. Dessa vez estamos fazendo um pouco diferente em respeito à quarentena, estamos nas nossas casas. Eu sou Júlia Minotto. E eu sou Eduardo Fabrício. No Linkados de hoje vamos falar sobre Braga, cidade que fica em Portugal. Isso mesmo, ela foi eleita como o melhor destino europeu de 2021, superando cidades como Paris e Roma, pela European Best Destinations. Para nos apresentar Braga, vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal da cidade desde 2013. Ele é economista e um dos principais responsáveis pela conquista. Elegeu como prioridade do seu mandato a valorização da cultura, conservação do patrimônio público e diversificação econômica. Ligado ao Partido Social Democrata, ele também é um dos finalistas ao prêmio de melhor autárquica do mundo 2020-2021, promovido pela City Majors Foundation. Ricardo, muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra ter você aqui no nosso programa. Boa tarde, muito obrigado eu pelo convite, Júlia e Eduardo. É um gosto poder participar também nesta iniciativa, dar-vos a conhecer um bocadinho mais a cidade de Braga, que é uma das cidades mais importantes de Portugal, uma das cidades históricas do país, das mais antigas da Europa, com mais de 2000 anos de história e que nos últimos anos também foi cada vez mais reconhecida desse lado do Atlântico, porque, como chegou a ser publicado em alguns dos grandes jornais brasileiros, é uma espécie de Eldorado para os brasileiros e temos recebido também muitos cidadãos desse lado cada vez mais no nosso país, portanto, e nesta cidade em particular. E, portanto, é uma cidade que tem muito que contar e espero que ao longo dos próximos minutos possa partilhar convosco um bocadinho daquilo que nós temos para oferecer. É isso aí. Então roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Ricardo Rio para vocês. O que significa para a cidade de Braga ter sido eleita como o melhor destino europeu? É um reconhecimento muito importante. Como a Júlia há bocadinho contava, nós nesta eleição estávamos a concorrer com algumas das principais cidades europeias e para uma cidade como Braga, que tem ao longo dos últimos anos procurado ganhar cada vez mais visibilidade internacional, ser cada vez mais reconhecida, não só por razões turísticas, mas, digamos, de uma forma genérica, pela sua dinâmica económica, pela sua diversidade cultural e muitas outras áreas digamos assim, de intervenção, é muito importante este reconhecimento porque ajuda também a reforçar essa visibilidade. Nós, como eu contava há pouco, somos uma cidade que tem uma base histórica muito grande. Nós somos uma das mais antigas cidades da Europa, nós éramos a capital do Império Romano nesta parte do noroeste da península e a verdade é que nós temos uma presença da Igreja Católica muito forte. O arcebispo de Braga era uma das pessoas mais importantes em toda esta região, era o senhor de Portugal e das Espanhas, e isso marca-se naquilo que é a existência da nossa cidade, porque nós temos praticamente uma igreja em cada esquina, temos o Bom Jesus, que é monumento da Património da Humanidade, da Unesco, temos a Sé Catedral de Braga, que tem mais de 900 anos, é também um dos atrativos mais importantes da cidade, e ao longo dos últimos anos nós quisemos dotar a cidade, além dessa componente monumental, de uma componente de energia, de uma componente de diversidade de atividades esportivas, culturais, sociais, que contribuíram muito para esse reconhecimento internacional. E conseguir atingir esse patamar é, obviamente, o corolário desse esforço que fomos desenvolvendo. Quando foram divulgados os dados, vimos que foram mais de 600 mil votos, de 192 países, só que o que mais impressiona é que 72% dos votos que Braga recebeu vieram de fora de Portugal. Quais são os fatores que foram fundamentais para que houvesse esse grande número de votos e que levaram Braga a vencer? Eu acho que houve vários fatores. O primeiro dos quais, obviamente, que é essa visibilidade crescente que a cidade de Braga foi tendo ao longo destes últimos anos e que nos permitiu hoje ser muito mais reconhecida pelo mundo fora. Eu recordo que já em 2019 nós tínhamos sido segundos classificados, na altura ficamos atrás de Budapeste, e na altura também éramos a cidade que, de entre as que estavam candidatas, tinha tido mais votos de fora do próprio país.
com, por exemplo, o primeiro lugar no Brasil, que voltamos a repetir agora em 2021, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, ou seja, em alguns destinos com os quais nós temos conseguido estabelecer uma ligação mais forte ao longo dos últimos anos e, com isso, obviamente, captar algum apoio adicional, nomeadamente nesta eleição. Mas depois há sobretudo, dois outros fatores mais específicos, um que tem a ver com aquilo que podemos chamar a diáspora portuguesa. Eu acho que houve muitos imigrantes espalhados pelo mundo que participaram na votação e que escolheram a cidade de Braga, que era a única portuguesa a participar, porque a verdade é que nós, na campanha que fizemos no decurso desta iniciativa, até conseguimos ter uma mensagem de apelo ao voto do próprio Presidente da República de Portugal, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. É muito rápido e simples a minha mensagem. Vote Braga, que votar Braga é votar Portugal. E, por outro lado, a questão da ligação que eu há pouco referia ao Brasil. Eu acho que uma parte substancial desses votos internacionais vieram, de facto, do Brasil, onde nós hoje temos uma ligação fortíssima, porque não são só as pessoas que conhecem Braga de visita, são muitas pessoas que têm seus familiares e amigos a viver cá na cidade e que, obviamente, acabaram por beber desse conhecimento que têm da cidade para votar na cidade de Braga. Aliás, eu dou-lhes um exemplo que é um exemplo curioso que eu tenho invocado muitas vezes. Em 2017, eu fui eleito a primeira vez como Presidente de Câmara, já agora, numa lógica brasileira, o Presidente de Câmara não é o Presidente da Câmara Municipal equivalente do Brasil, aqui é o Prefeito, digamos assim, e, portanto, o Presidente da Câmara aqui é designado por Presidente da Assembleia Municipal. Eu, como Presidente de Câmara, fui eleito a primeira vez em 2013 e em 2017, em plena campanha eleitoral, eu preparei um vídeo que era um vídeo da apresentação daquilo que tinha sido o trabalho desenvolvido ao longo dos 4 anos anteriores, a mostrar aquilo que Braga era do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das várias infraestruturas que tínhamos disponíveis, e de repente fomos completamente surpreendidos com um vídeo que era de campanha política e partidária, num contexto de uma eleição autárquica, acabou por ter mais de 2 milhões de visualizações no Brasil, porque acabou por servir quase como um cartão de visita daquilo que era a cidade de Braga no Brasil, e foi muito divulgado, por exemplo, nos fóruns em que se partilham informações para quem quer emigrar para Portugal ou para quem quer vir viver para cá ou estudar para cá. E isso, obviamente, que acabou por ajudar também neste prémio que nós agora tivemos do ponto de vista do reconhecimento turístico. Ricardo, você acredita que a imagem da cidade para a Europa inteira muda? Muda, porque obviamente este tipo de reconhecimentos, primeiro tem muito prestígio, há aqui assim uma dimensão, muitas vezes as pessoas tendem a desvalorizar estes reconhecimentos, acham que isto são organizações um pouco informais, mas a verdade é que se nós olharmos para aquilo que é o impacto que este tipo de reconhecimentos têm na indústria e por exemplo, nas revistas especializadas do setor, nós tivemos peças a falar de Braga na Condé Nast Traveler, na Forbes, na Ola espanhola, em várias revistas de viagens italianas, alemãs, enfim, por toda a Europa houve notícias que nos chegaram com peças que foram feitas, jornalísticas, sobre a cidade de Braga. E, portanto, estamos a falar de um título que tem realmente um impacto muito grande à escala mundial. E depois, obviamente que isso também acaba por trazer ainda mais visibilidade. E, obviamente, que quando nós juntamos essa visibilidade do ponto de vista turístico, uma série de outros resultados que a cidade vai atingindo noutros indicadores internacionais, eu dou só um exemplo, por exemplo, o Eurobarómetro da União Europeia, que é um estudo que o Eurostat costuma fazer de X em X anos, normalmente 5 em 5, reconheceu em 2020 Braga como a terceira cidade europeia em que os cidadãos se diziam mais felizes, em que tínhamos mais condições numa multiplicidade de áreas daquilo que são as vivências diárias, que são importantes para as pessoas, desde a segurança, ao acesso a infraestruturas de educação, de saúde, à capacidade de acolhimento de famílias, de pessoas idosas, de imigrantes. E tudo isso, obviamente, que acaba por ter um efeito conjunto muito positivo, porque as pessoas, umas optarão por nos vir visitar, outras optarão, se calhar, até por se mudar para cá, outras por investir na cidade de Braga, e nós queremos sempre tentar captar esse tipo de oportunidades em todas essas dimensões. O fator de vocês terem vencido mostra que vocês conseguiram um controle da proliferação do Covid em Braga. Você poderia contar para a gente um pouco de como foi esse programa de contenção do coronavírus em Braga?
Foi um dos fatores importantes, até porque este ano o reconhecimento tinha muito a ver com isso, também com os destinos seguros, ou seja, com a forma como cada uma das cidades se posicionava como um destino para o qual os turistas se poderiam dirigir, na expectativa, obviamente, que não há nenhum local neste momento no mundo que seja 100% seguro, infelizmente, cada vez mais, porque à medida que o processo de vacinação vai avançando, os locais vão ficando cada vez mais seguros, é um facto, mas a verdade é que ainda existem fatores de risco em todo lado. Mas, em todo caso, obviamente que nós tentamos, durante este último ano, tentar atuar em todas as frentes para minorar o mais possível os riscos do Covid e a proteção às pessoas. Desde logo aos nossos residentes, às pessoas que aqui moram, de todos os escalões etários. Nós tivemos uma ação pedagógica e informativa contínua. Eu próprio fui fazendo uma série de comunicações aos bracarenses em que lhes procurava dar conta daquilo que eram os cuidados a ter, as ações que íamos desenvolvendo, o tipo de atividades que o município ia fazendo para acorrer a cada uma das franjas da população. Nós fomos um dos primeiros municípios de Portugal a disponibilizar testes para toda a população idosa residente em lares quando tivemos o primeiro pico da pandemia, logo em abril, maio do ano passado. Fomos dos primeiros municípios a criar soluções de retaguarda para, por exemplo, profissionais de saúde que não quisessem ir pôr em risco as suas famílias e quisessem ficar num hotel ou numa pousada, como nós disponibilizamos, para não correrem risco de contaminar os seus parentes. Nós apoiamos muito o processo de vacinação quando ele arrancou agora, já mais recentemente, com as estruturas de saúde. E a juntar a tudo isso, mesmo do ponto de vista de todas as atividades, nós procuramos sempre, por exemplo, na atividade cultural, nós temos uma série de equipamentos que são referência aqui na cidade, o Altice Fórum Braga, o Teatro Circo e outros espaços, e procuramos desde a primeira hora a garantir a certificação desses espaços como espaços seguros para efeitos de Covid, de maneira a que nós pudéssemos reabrir o mais depressa possível cada uma dessas atividades em cada momento em que tal foi possível, quer no ano passado, quer obviamente também este ano. E esse conjunto de esforços que depois nós alargamos para os apoios sociais, para aquilo que foi também a dinamização económica e o apoio aos agentes económicos que estiveram fechados, eu dou um exemplo que depois começou a ser disseminado pelo mundo fora. Nós fomos das primeiras cidades que dissemos aos restaurantes, às lojas, aos cafés, que se quisessem podiam ocupar o espaço público para poderem ampliar a dimensão dos seus estabelecimentos, com isso diminuindo o risco para quem lá ia e também aumentando a sua própria capacidade de rentabilização. Porque, por exemplo, aqui em Portugal, os restaurantes, os cafés e os bares tiveram um limite de capacidade durante muito tempo e, portanto, como nós, no seu espaço fechado, não podiam ter tanta gente, nós deixamos-los ocupar ruas e praças para poderem ampliar as suas esplanadas. E fizemos-lo sem qualquer custo, portanto, apoiando, de facto, esses mesmos agentes económicos. E, portanto, com cada uma dessas iniciativas, quisemos ajudar a fazer de Braga uma cidade o mais segura possível dentro das limitações que todos enfrentamos. O senhor criou a Invest Braga em 2014 e o Startup Braga. Nota-se que existe uma diversificação nos incentivos. E qual é o motivo? A Invest Braga foi, na altura, a primeira agência de dinamização económica criada em Portugal, de base local. Nós tínhamos uma agência nacional, a AICEP, que é a agência que capta investimentos e que apoia a instalação de empresas no nosso país, mas a nível de cada uma das cidades não havia nenhuma estrutura formal. Algumas câmaras municipais tinham uma espécie de gabinetes de apoio ao investimento, tinham algumas entidades dentro da própria esfera municipal em que se dava apoio a quem quisesse investir, mas a Invest Braga foi, de facto, a primeira estrutura exclusivamente dedicada a fazer a componente de dinamização económica. E o que a Invest Braga tem feito ao longo destes últimos anos é apoiar os empresários, aqueles que estão a chegar a Braga ou aqueles que já estão cá e que querem crescer, no desenvolvimento dos seus projetos. Isso passa por coisas tão diferentes como saber onde é que se vão instalar, que pessoas é que precisam de contratar, que ações de formação é que precisam para os seus trabalhadores, que tipo de incentivos é que necessitam do ponto de vista fiscal e financeiro, que tipo de dificuldades é que vão ter que ultrapassar do ponto de vista do seu licenciamento e fazer em todas essas dimensões um acompanhamento muito próximo, de maneira a que os projetos possam ser uma realidade o mais depressa possível.
A Invest Braga tem vindo também a ser reconhecida pelo seu trabalho nessa dimensão da dinamização económica. A Startup Braga é, por assim dizer, uma das áreas de trabalho da Invest Braga, porque é o nosso braço armado para a componente do empreendedorismo, ou seja, para a criação de startups, e nós temos aqui, assim, um nicho muito interessante ligado às tecnologias de informação, ligado à nanotecnologia. Nós temos em Braga também um dos principais institutos de investigação na área da nanotecnologia a nível europeu, que é o INL, que é um projeto conjunto entre o governo português e espanhol, na área de biotecnologia e também das ciências da saúde. E nessas áreas todas nós conseguimos, de facto, atrair muitas empresas ao longo dos últimos anos. Vimos algumas das empresas que já estavam cá instaladas a crescer bastante e, com exceção agora deste período mais recente de pandemia, em que sobretudo os setores do comércio e do turismo sofreram bastante e, portanto, não tinham atividade, nós conseguimos ter números verdadeiramente espetaculares. Eu dou-lhe este exemplo. Nós tínhamos como objetivo criar 500 postos de trabalho todos os anos no nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico que fizemos em 2014 e que depois renovamos em 2018. Até 2019, até ao início de 2020, nós estávamos a criar 2.000 postos de trabalho por ano, que era obviamente muito interessante e abria até uma necessidade que nós fomos desenvolvendo de captar cada vez mais recursos qualificados vindos de fora de Braga, fossem eles de outros pontos do país ou até de outros pontos do mundo. Aproveitando o que você falou lá atrás, que 40% da população é jovem, abaixo de 30 anos, esse grande número esse incentivo às startups, que são empresas consideradas nicho jovem, quanto ter uma das principais universidades europeias, que é a Universidade do Minho, e essa população jovem ajuda Braga a se manter atualizada. É fundamental, e é fundamental também por diversas razões. Primeiro, porque a própria universidade é um fator de atração de pessoas para a cidade. Há muitas pessoas que reconhecendo a qualidade da formação e da investigação da Universidade do Minho, da Universidade Católica e também do IPCA, são as 3 entidades de ensino superior que nós temos aqui na cidade de Braga, acabam por se fixar ou por vir instalar-se na cidade de Braga para estudar. E depois de estudarem cá, acabam por obter uma oportunidade de emprego também aqui na região ou na própria cidade de Braga e a fixarem-se também na cidade. Depois, porque uma das componentes em que nós nos procuramos diferenciar é na componente da inovação. E isso permite que os centros de investigação ligados às universidades possam transpor esse conhecimento para as empresas que aqui estão instaladas, que em vez de estarem pura e simplesmente a produzir algo que outros inventaram, estão a inventar coisas que outros vão de fabricar também. Como nós costumamos dizer, nós não fazemos em Braga, nós inventamos em Braga. E nós temos aqui algumas empresas com centros de investigação e desenvolvimento que estão na vanguarda à escala global. Por exemplo, a Bosch Car Multimédia, uma empresa na área da eletrónica do grupo Bosch, que é a maior empresa privada que nós temos aqui no Concelho de Braga, tem 4.000 pessoas a trabalhar, tem 2 centros de investigação e desenvolvimento, que até um deles foi inaugurado pela própria chanceler alemã Angela Merkel, e que são centros que estão a ser desenvolvidos com ligação à Universidade do Minho, com a contratação de muitos mestres, de muitos doutores, que vêm da universidade para alimentar o processo de inovação das empresas. Isso é o que nós temos procurado estimular em todos os setores de atividade. E, finalmente, há uma terceira dimensão que é muito importante, que é essa inovação que é gerada na própria universidade, é depois também transposta para aquilo que é a realidade do Concelho, em muitos projetos que nós desenvolvemos, seja do ponto de vista da gestão da cidade, da gestão urbana, seja do ponto de vista da inovação social, da inovação cultural, porque nós obviamente acabamos por conseguir ser bastante pioneiros, bastante criativos em diversos domínios, graças a essa ligação que é possível estabelecer. A Universidade do Minho, né, todas essas universidades e toda essa política jovem chama imigrantes para Braga. E enquanto a gente estava fazendo a pesquisa para a entrevista, a gente se deparou com um dado que nos últimos 10 anos a população de brasileiros em Braga cresceu 137%. Quanto esse grande número de brasileiros influencia no modo de vida de Braga? Olha, nós sempre tivemos uma população relevante, uma comunidade brasileira importante na nossa cidade. Eu acho que a grande novidade destes últimos anos
foi que nós acabamos por atrair um perfil de cidadãos muito mais diversificado. Nós tivemos pessoas que vieram de todos os pontos do Brasil, normalmente havia uma ligação sempre mais forte com o Rio de Janeiro, com São Paulo, mas hoje em dia temos aqui cidadãos que vêm de todos os pontos do Brasil. Aliás, já agora diga-se que a cidade de Braga tem um acordo de desminação, é uma cidade irmã de duas cidades brasileiras, do Rio de Janeiro e de Manaus. No caso de Manaus, porque temos também lá uma comunidade portuguesa e até de bracarenses bastante forte, e a quem eu queria também enviar uma saudação, se por acaso tiverem oportunidade de ver esta conversa. Mas a verdade é que nós, durante estes últimos anos, conseguimos atrair pessoas de vários pontos do Brasil. E são pessoas diferentes no sentido em que não são pessoas que vieram sozinhas, não são pessoas que vieram só para cá estudar, são pessoas que vieram em família e às vezes em várias gerações. Vieram os avós, os pais e os filhos, porque reconheceram na cidade de Braga uma cidade segura, uma cidade com uma grande dinâmica do ponto de vista da sua vida em comunidade. Nós temos durante o ano dezenas de eventos de grandes massas populares que, para quem obviamente gosta da vivência e da alegria que a cidade demonstra, é também um fator de atração. Nós temos grandes espaços de lazer, de convívio com a natureza e julgo para quem cá vem acaba por ser de facto um fator de atração a juntar a todas aquelas questões essenciais que há pouco falávamos, do acesso ao emprego, das oportunidades de investimento e de outras questões. E a verdade é que nós conseguimos registar esse crescimento. Eu até acho que essa estatística que referiu o Eduardo peca por defeito, porque o número que nós temos em termos locais, hoje em dia presumo que alguns também tenham voltado ao Brasil, nomeadamente durante este último ano, até por força da queda do real, mas na verdade até 2019 nós tínhamos aqui indicação de quase 15 mil brasileiros que se tinham instalado na cidade de Braga. Estamos a falar de quase 8% da nossa população serem cidadãos brasileiros, alguns deles com ligações familiares a Portugal, mas muitos que nunca tinham tido essa ligação e que acabaram por se instalar na cidade de Braga. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer pela sua participação e pelo senhor ter feito essa entrevista legal que a gente fez. E muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Desejo-lhes o maior sucesso aos dois, a todos os nossos colegas, à faculdade, e espero vê-los em Braga, se possível, tão cedo quanto a pandemia nos permita. Agora é um recado para quem está assistindo a gente. Mandem sugestões de pautas por Linkados no Facebook da Agência de Jornalismo. Isso ajuda muito a gente a produzir os próximos programas, beleza? Agradecemos a toda a equipe do Linkados, da área, e nossa querida professora Edi Vargas e nossa produtora GG. Até o próximo Linkados na área em casa.